Mudando de assunto e trazendo mais um para o nosso debate, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode manter no assunto que nós estávamos lá, Felipe, por favor. Que é esse aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai depor a Polícia Federal sobre as invasões em Brasília no dia 8 de janeiro. Esse pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República e atendido pelo STF. Quero saber de vocês, então, se Jair Bolsonaro também tem muito ou não a explicar sobre essa data. Começo contigo, Piperno. É claro que tem. Uai, as pessoas que estavam lá, elas eram partidárias, eram adeptas do presidente Bolsonaro, que em momento algum, de 30 de outubro para frente, falou: gente, vamos para casa, acabou a eleição, vamos cumprir o que diz a Constituição. Não, em momento algum. Aliás, gente do governo, inclusive, estimulava os acampamentos. E o discurso da nova jabuticaba brasileira era: são manifestações democráticas, pacíficas e democráticas. Ou seja, criamos as manifestações democráticas que pediam um golpe. Até porque, se existe uma coisa da qual a gente não pode acusar os golpistas, os acampados, era em relação à transparência deles. Ninguém foi lá dizer: olha, nós viemos aqui defender a Constituição. Não. Eles foram lá para dizer o seguinte: nós viemos para cá porque a gente quer que o Exército, a gente quer pressionar o Exército para tomar uma atitude e, quem sabe, impedir a posse do presidente. E isso está descrito aí em faixas, em manifestos, em comunicações, em porta-voz dessa turma, em vários microfones importantes. Aliás, eu vi vários no ano passado, inclusive discuti com muitos deles. Gente que defendia que o presidente Lula não tomasse posse. E o que fez o Bolsonaro em relação a isso? Gani? Eu acho que por uma questão de isonomia, se o presidente Jair Bolsonaro for ouvido, e isso é do jogo da justiça, da democracia, o presidente Lula também deve ser ouvido. Até porque os atos aconteceram já no seu governo, no dia 8 de janeiro, com omissão do GSI, cujo comando está sob o Poder Executivo. Piperno? Não, eu vou ser até mais duro do que o Alan. Não houve omissão, houve cumplicidade. Essa é a questão, houve cumplicidade. Agora, havendo cumplicidade ou não, o fato é que houve uma tentação de estupro do Estado Democrático de Direito por aquela turba que estava lá. Segré. Mas como poderia ter cumplicidade uma pessoa que, teoricamente, está aí para defender o presidente, que dá confiança do presidente, e não somente agora? Foi no primeiro governo, foi no segundo governo? Segré. Diga. Como disse outro, Pinochet fazia parte do governo Allende. E a gente sabe como terminou a história. Não, mas aí estamos jogando a culpa no Gonçalves Dias. Me parece muito facilista. Voltando na tua pergunta, Evandro, é bom que o presidente Bolsonaro declare e manifeste tudo o que tenha para falar. Mas a minha dúvida é, se todas essas pessoas que estavam nos quartéis, e muito provavelmente pedindo que o Lula não tome posse, estavam desde o dia 30, por que eles só foram presos somente depois do dia 8? Se o pedido era o mesmo, era pela confirmação de um evento? Então, nessa colocação da confirmação do evento, a minha dúvida volta a fazer a mesma pergunta. Anderson Torres foi preso nem estando no lugar, e o Gonçalves Dias estava e tem informações. Por que ele ainda não foi preso? Está estranho. Gani. Não, perfeito. Me parece que a justiça tinha acesso a essas imagens também. Ora, se a própria imprensa teve, a justiça também tinha. Então, por que o Gonçalves Dias não constou nos inquéritos, não virou réu e tampouco foi preso? Essa também é uma pergunta que a sociedade brasileira merece uma resposta. O que está te intrigando aí, Piperno, na fala do Gani? O STF pediu as imagens, porque essas que a gente viu ontem ele também não tinha. Então é claro que muda a avaliação, até porque tanto mudou que o Gonçalves Dias já vai ter que depor agora, né? Até então, isso não tinha chegado até ele. Agora, não só foi demitido, como inclusive está na mira do STF. Exatamente. A STF deu 48 horas para que a Polícia Federal ouça Gonçalves Dias e, inclusive, pediu também agora ao ministro interino que aponte quem são todas essas pessoas do Gabinete de Segurança Institucional que aparecem naquelas imagens. Isso pode levar ao avanço das investigações e se chegar a possíveis responsáveis?
com a oitiva, inclusive de Jair Bolsonaro, Alangani? Pode sim, Evandro. E eu acho que o ponto de divergência aqui entre mim e o Piperno, e entre o Piperno e o Segré, né? Eu e o Segré aqui temos uma outra visão em relação a isso, é se todo o GSI estava mancomunado com o governo anterior ou já era responsabilidade do governo federal atual. Na minha visão, responsabilidade do governo federal atual. Na tua visão, Piperno? Era a responsabilidade do atual governo, sim, porque as pessoas elas ainda estavam empregadas. Só que essas pessoas foram nomeadas na gestão anterior e assim que ocorreram os atos de 8 de janeiro, o governo demitiu 121 integrantes do GSI. Rapidamente você, Segré, o que acha? Vamos ver se as pessoas que aparecem nas imagens já tinham sido demitidas no dia 9 ou ainda alguma estava empregada. Se alguma estava empregada, a referência que o Piperno faz cai.